Bom dia. Vamos começando a pensar no início? Bom dia, eu agradeço a presença de todos. Eu chamo para a mesa de abertura o professor João Feres, diretor do IESP, e a professora Cida Fonseca, professora do IFIX, da organização. Bom dia e bem-vindos. Caramba, foi assim? Já começou? É. Bom, então, passando a palavra para o professor João Feres. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu queria agradecer o convite da Rede Fluminense. Essa eu preciso ler aqui, porque é bem longo esse nome, né? Vocês estavam inspirados na hora que combinaram esse nome. Rede Fluminense de Núcleos de Pesquisa e Pesquisadoras em Gênero, Feminismo e Sexualidade nas Ciências Sociais, é isso? Passei na primeira prova. Estou muito contente de ter sido convidado, agradeço vocês pelo convite, também agradeço como diretor do IESP a presença das pessoas que estão aqui, a rede, aos organizadores da casa, de fora da casa, que possibilitaram esse evento. É provavelmente o último evento que eu abro, espero eu. Aqui. Na verdade, tem mais um evento até o fim do ano, mas não me convidaram para a mesa, então esse daqui eu acho que é o último. E eu queria só falar algumas coisas rápidas, quer dizer, baseadas mais ou menos. Eu gosto de usar, quer dizer, eu não gosto muito dessas coisas protocolares, de ficar falando, tendo que inventar algo sem conteúdo algum para falar no começo de um evento. Então eu resolvi, pensei aqui umas coisas rapidamente, uma reflexãozinha bem curta acadêmica, que é baseada, obviamente, no objeto, no motivo principal da rede, mas também na minha experiência como pesquisador de desigualdade racial, como coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, no qual a gente faz estudos de desigualdades raciais e também desigualdade de gênero, né? O GEMA começou só estudando ação afirmativa, aí depois a gente começou a fazer estudos mais ampliados de desigualdade racial, e aí a gente, junto com a ação afirmativa, nunca deixou a questão da ação afirmativa, e a gente começou a considerar também desigualdade de gênero, graças inclusive ao influxo de pesquisadoras, né, no gênero, no grupo. A Verônica foi do grupo, a Márcia, hoje em dia do grupo, a Márcia Rangel. Inclusive, cadê ela? Bom, e aí, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar é que esse problema do lugar de fala, né? Eu, obviamente, como homem branco, né, e heterossexual, pesquisando coisas desse tipo, claro, a gente não estuda sexualidade no GEM, mas como homem branco, né, sempre a gente se coloca em situações que a gente não sabe direito como se colocar, o que falar. Mas eu acho, gostaria de reclamar, na verdade, a possibilidade de homens falar sobre questões de gênero, porque também eles fazem parte né, da construção social disso tudo, exatamente, inclusive da opressão, e de brancos também falarem de racismo no Brasil, porque se não for isso, quem vai falar por nós, ou seja, os bolsonaros da vida, ou seja, os mais reacionários, a posição mais opressora, a pior posição possível. Então, eu acho que se há um espaço de crítica, tem que ter lugar também para as pessoas que estão do outro lado de quem está criticando também participar dessa crítica, né? Dar uma sua posição, seu lugar de fala. E é claro que não é um lugar de fala aí que está a questão, que não vai substituir a fala do outro, né? Essa que é a questão. Ou seja, um homem falar como se fosse mulher ou um branco falar como se fosse negro. Não é essa a questão. Precisa evitar esse tipo de movimento silencioso que às vezes pode acontecer, né? E gostaria de chamar a atenção também para a reflexão, nessa curta reflexão, há essa questão de estudar, ou seja, estudos acadêmicos sobre questões que são muito candentes para a militância, né? Porque me parece que existe uma certa tensão, obviamente, entre o método científico, que é um método cético, né, e a maneira de ser da militância, que é muito carregada de convicção. Não é verdade? Existe uma tensão, e vocês, todo mundo que trabalha seriamente, academicamente sobre esse assunto, sabe que a gente está o tempo todo controlando o tanto da nossa energia militante, da nossa convicção em relação àquele objeto, porque são questões que dizem respeito à justiça social, ao sofrimento das pessoas, que a gente constata cotidianamente, e isso investe a gente, às vezes, né, inclusive com energia para escrever, mas ao mesmo tempo tem a questão do ceticismo do método científico, né? E eu queria resguardar aqui
tem que haver algum espaço, ou seja, esse tipo de operação aqui, assim como o que o GEMA faz, não pode ser reduzido simplesmente à militância, porque ele perde, eu acho que tem que ter um espaço para o ceticismo científico, porque é só através de assumir uma certa posição cética científica que você consegue, na verdade, tentar convencer aqueles que não têm essas convicções, ou que estão com convicções que não são exatamente contrárias às suas. Ou favoráveis a lados mais radicalizados, por exemplo. Então, a questão de você se colocar com um passo atrás, falar, deixa eu ver como está o objeto, examinar o objeto, para aí chegar às conclusões, ao invés de adiantar as conclusões na introdução, porque eu vejo muitas vezes a gente que trabalha, né, na pós-graduação, tal, pega os trabalhos de mestrando, doutorando, você vê muitas vezes as pessoas, meio que no afã de fazer o trabalho, apresentam as conclusões antes. Então, a gente precisa ter a paciência da questão de colocar primeiro ceticamente, estudar o objeto e só depois chegar às conclusões. Porque, inclusive, às vezes, quando a gente faz isso, a gente chega a conclusões que não são exatamente as que a gente tinha no começo. Né? Então, a gente precisa estar aberto a isso. Eu acho que não é só um engajamento retórico cínico que eu estou propondo aqui. Eu acho que a gente precisa estar aberto realmente a fazer esse exercício de conhecimento. E, finalmente, o último... esse exercício, na verdade, intelectual, para usar um termo bem pentelho, desculpa a expressão, que eu não gosto muito. E, por fim, eu queria fazer também uma reflexão baseada nos estudos que a gente faz no GEMA em relação ao contexto atual. Porque quando a gente estuda gênero e raça, no GEMA, raça e gênero, porque a gente começou com raça, em várias instâncias da sociedade brasileira, o que você vê, inclusive na academia, a gente tem feito vários estudos sobre representação de raça e gênero na academia, participação, eu diria melhor, a gente vê frequentemente que as desigualdades de raça no Brasil são muito mais intensas que as de gênero, né? Em várias das instâncias que a gente estudou. Sem negar as desigualdades de gênero, que são muitas, em vários lugares. Mas sempre quando a gente põe raça, quando você compara uma com a outra, geralmente a de raça é mais intensa. E aí eu gostaria de colocar, assim, só, na verdade, abrir uma questão... que assim, me assaltou enquanto estava pensando sobre isso. Se a gente for ver o que acontece nesse front reacionário que está governando o Brasil hoje em dia, o bolsonarismo, é impressionante, e antes dele também, né, o pessoal, esse discurso evangélico e tal, é impressionante como é uma inversão disso, porque esses caras são muito mais sensíveis à questão de gênero. Eles, pelo menos, colocam no discurso dele como se essa questão fosse muito mais desestabilizadora do que a questão de raça, que é uma questão que eles falam de vez em quando, mas meio põem por baixo do tapete, né? E aí, essa questão que eu fiquei pensando, por que será que é isso? Por que será que o gênero é tão desestabilizador para esses caras, ao passo que a raça, que inclusive carrega muito mais questões de desigualdade social, de classe social, né? Só para chamar um termo antigo, é engraçado isso, a raça me parece ter mais ainda presente a questão de classe social. É claro que em sexualidade, às vezes, incide também uma questão de classe social bem forte, né? Mas por que será que essa hegemonia não, mas essa força ultraconservadora que agora está governando o Brasil é tão sensível à questão de gênero e em relação à questão de raça, ao passo que na sociedade a raça produz ainda desigualdades mais terríveis que a de gênero? Eu não sei responder, só gostaria de deixar essa reflexão. Obrigado pelo convite, obrigado por estarem aqui. Obrigada, João. E agora eu passo para a professora Aparecida Fonseca Moraes, que é da organização, esse ano foi a organização no primeiro evento e tem tido um papel fundamental nas nossas articulações interinstitucionais e nas nossas reflexões intelectuais sobre como levar isso adiante. Bom dia. Me coube aqui trazer um pouco a memória, né, de como é que nós começamos tudo isso, né? Vou falar bem rapidamente. Realmente é uma fala de boas-vindas. Então, só para lembrar a quem está chegando e também rememorar, né, com quem já estava aqui no ano passado, essa iniciativa ela começa com um grupo de pesquisadores que, obviamente, percebe, né, que o ambiente científico, acadêmico,
assim como o social, né, começa a se enrijecer, né, em torno de nós, especialmente com relação às questões de gênero, sexualidade e também os ataques às feministas, como se de repente todo senso comum estivesse contra nós, né? Então há um movimento, né, contra o que passam a chamar de ideologia de gênero, teoria de gênero, né? E nós passamos a ser vistos como pesquisadores que, na verdade, não produzem conhecimento, mas produzem uma ideologia, e uma ideologia que desagradaria um senso comum em defesa da religião ou não, em defesa da família ou não. E nós percebemos que era preciso, então, fazer um novo empreendimento no sentido de realmente dar visibilidade àquilo que nós, pesquisadores e pesquisadoras da área de gênero, fazemos, dar visibilidade ao debate científico, né, em torno da questão de gênero e, ao mesmo tempo, mostrar como a produção desse conhecimento tem contribuído para a produção de políticas públicas, não só em nível do país, mas também em nível local, que é justamente o que nós temos atacado mais também, ou contra-atacado mais nos nossos debates, nesses encontros desde o ano passado, né? Então, os estudos de gênero, eles são relevantes não só do ponto de vista da formação do estudante de ciências sociais, mas também do ponto de vista da produção de políticas públicas, desenvolvimento local, a questão de combate à desigualdade, exploração, discriminação. Então, era tudo isso que nós, tudo isso que nós queremos estar dando visibilidade com essa mobilização. Então, isso começa, essa tentativa de articulação, né, e que foi bem sucedida já no ano passado, ela começa com o primeiro encontro, esse nome longo, né, Encontro Fluminense de Núcleos de Pesquisa de Gênero, Feminismo e Sexualidade em Ciências Sociais. Nesse primeiro encontro, nós queríamos nos conhecer, então reunimos os núcleos de pesquisa do Rio de Janeiro e as mesas que foram formadas foram mesas dos núcleos de pesquisa. E nesse outro encontro agora, já no segundo encontro, a gente vem com uma proposta de mesas temáticas internúcleos, onde os núcleos vão poder também, nesses debates aqui, conversar, entrelaçar as suas produções. Então, como vocês sabem, a programação está prevendo, no dia de hoje, a apresentação, cada mesa terá a apresentação de pesquisas de 2 núcleos. Amanhã, na parte da manhã, nós damos continuidade à apresentação também de 2 núcleos, e depois, na parte da tarde, nós temos uma mesa temática e o fechamento com uma conferência da professora Heloísa Buarque de Holanda. A mesa temática da parte da tarde amanhã é Gênero, Feminismos e Religião, e vocês podem imaginar por que nós escolhemos justamente o debate em torno de feminismos e religião. Eu não vou adiantar muita coisa, porque nós vamos ter oportunidade de tratar disso melhor amanhã mesmo, né, num outro momento. Então, alguns avisos, né? Me coube também aquela parte da mesquinhez dos encontros, né, dos detalhes, né? Haverá uma lista de presença que vai correr para vocês daqui a pouco. Então, quem quer o certificado de participação deve assinar essa lista, porque, como vocês sabem, a participação, o certificado vai exigir que vocês tenham pelo menos 75% de participação.
temos também, agora é uma parte bem agradável, umas folhinhas aqui disponíveis para vocês, se vocês quiserem. Olha que coisa bonita que a organização do evento preparou. Se vocês quiserem uma folha para anotação com a logomarca do encontro, então estamos assim ficando cada vez mais profissionais. O terceiro, né, já vai ser melhor ainda. Por fim, eu quero dizer que foi mais uma vez muito gratificante trabalhar com toda essa equipe. Esse encontro mobilizou, acho que todos os núcleos fluminenses de estudos de gênero do Rio de Janeiro, na área de ciências sociais, é claro, muitos também ficaram de fora, pesquisadoras que ainda não têm os seus núcleos formados, mas que também participaram, e agradecer a Sam, que foi minha colega na coordenação, e aquilo que ela falou de mim é o dobro sobre ela, né? Eu digo para ela que, se for para trabalhar com ela, eu me candidataria a ser até síndica no meu prédio, porque eu acho que é uma das tarefas mais duras e eu faria isso com ela com muita leveza. Então, agradeço a todos e teremos depois o momento da reunião da rede, que podemos falar mais detalhadamente sobre o trabalho dos núcleos de pesquisa em torno desse encontro. Bom, agradeço as palavras generosas da Cida e queria dizer que a recíproca é verdadeira. Trabalhar com ela é trabalhar com uma pessoa de um compromisso impecável, e isso é uma das coisas mais confortáveis que há. Bom, eu fiquei com a parte mais fácil. Eu espero... eu queria dizer primeiro que é um prazer para mim fazer parte dessa iniciativa, que inclui os 6 núcleos que estão na organização, né? NESEG, NUDERG, CLAN, NUSEX, NIMIM e LabGen, e que é um prazer também a presença das pesquisadoras independentes que se dispuseram muito generosamente a fazer parte dessa empreitada junto com a gente. Dizer também que seria uma honra para a gente se o máximo de pessoas estivessem na nossa plenária hoje às 16h30. Né? A gente vai lançar a nossa carta e discutir os nossos objetivos políticos e intelectuais. Eu queria dizer também que esse evento anual e essa rede são muito caros politicamente e intelectualmente para todos nós, né? Não só por ser um momento em que nós estamos sendo atacados, mas porque nossas questões são importantes sempre, né? Elas podem ser especialmente urgentes hoje, né? Mas são importantes sempre. E eu queria dizer, porque o João me instigou a isso, que eu gosto muito de pensar que gênero e sexualidade servem para a gente, em relação, né, dessas discussões sobre ideologia, ciência, objetividade, blá, blá. Gênero e sexualidade, assim como raça, classe, né, nacionalidade, são coisas muito importantes para a gente construir, como eu sou de teoria normativa, um universal menos paroquial e mais universal de fato, né? Em que as pessoas estejam incluídas e não assimiladas como se elas fossem algo que elas não são, né? Que é uma forma de exclusão também, e uma ciência menos centrada em subjetividades culturais e sociais, né? Uma ciência menos centrada numa posição social específica, né? Então, nós temos que falar mais que nós somos importantes para fazer um universal mais um universal e uma objetividade mais objetiva de fato, né? E isso é importante para pensar a ciência, é importante para pensar uma cidadania igual, né? E livre. Enfim, então é um prazer para o NIMIM, eu e o Zé, fazermos parte dessa empreitada com esses núcleos mais antigos que a gente e que nos honra estar nessa companhia. É isso. Bem-vindos a todos. Desfazemos. Chama, chama.